Oi, Rose. Quero saber se o som tá alto. Conta aí pra mim pra eu poder abaixar. Tudo bem, querida? Dá pra ouvir a música? Tá bom. Número 1, hein? Tá na pole position, chegou primeiro. Hoje vão ser 4 signos: Leão, Virgem, Sagitário e Aquário. Então vou aumentar um pouquinho. Você tá falando que tá bem baixinho? Vamos ver se vai entrar mais alguém. Não, Capricórnio é só semana que vem. Oi, Braz Digimarket. Tudo bem? Oi, Celso. Estamos esperando a turma entrar aí. Tá ouvindo o som, Celso? Ô, Gustavo. Vamos esperar dar mais um tempinho, vamos esperar o pessoal entrar. Tá bom o som, né? Oi, Raquel. Oi, Alice.
Oi, Júlia. Tudo bem? Vou apresentar a Júlia, minha prima postiça. Nós trabalhamos juntas e por coincidência nós temos o mesmo sobrenome. E para completar, a Júlia está morando em Lisboa agora. Bem-vinda, né? Já te falei que se precisar de qualquer coisa é só ligar para a prima. Eu vou esperar mais 2 minutos para a gente começar, tá? Daqui a pouco você já pode vir aqui em Cascais. Oi, Deise, querida. Bom, gente, então. Oi, Tê. Eu vou. Pega lá um café, Daisy. Tá boa, Cris? Só um minutinho que tem uma cachorra aqui querendo sair. Peraí. Desculpa, gente, que a minha filha é meio bagunceira. Agora ela já foi embora. Bom, então vou começar, tá? São 5 horas e 7 minutos. E hoje a gente vai falar sobre os signos de Leão, Virgem, Sagitário e Aquário. E explicando mais uma vez, a gente fala sobre o aspecto, sobre quem tem esses signos na casa 4, tá? Que é a casa específica que fala da família, né? Então é na casa 4, no palco familiar, que a gente vai se referir a esses signos, né? Como é que as pessoas com essas características de signo se comportam na casa 4. E eu, ao mesmo tempo, vou falar que ascendente a pessoa tem que ter para ter, no caso, o leão na casa 4 e qual o planeta que habita a casa 4, que vão dar mais ou menos as mesmas características, tá? Lembrando o seguinte, durante a semana ligou uma amiga minha, falou assim, mas eu tenho gêmeos na casa 4, mas eu não me identifiquei porque eu não sou um peixe ensaboado. E aí, semana passada eu falei de gêmeos na casa 4 e expliquei, e no caso tratando de características negativas, né? Nenhum signo é só bom ou nenhum signo é só ruim, todos têm características positivas e negativas.
E no caso do peixes com características negativas, as pessoas, do gêmeos, desculpa, com características negativas, as pessoas costumam ser um pouco ensaboadas, costumam conversar um pouco. Mas o que determina se a pessoa tem ou não a característica positiva ou negativa? Dentro do mapa, são os aspectos que aquele planeta que habita aquela casa faz. Então, por exemplo, naquele caso, se a pessoa tivesse, no caso, os gêmeos de casa 4 e o planeta que habitasse essa casa, ou até o próprio Mercúrio, que é o regente, tivesse mau aspectos, aspectos não muito bons, como quadraturas e oposições, elas caracterizam que aquela pessoa pode não ter uma índole muito boa, né? Ela pode ser uma pessoa que não tenha uma conversa muito confiável, né? Então é isso. Então, assim, quando eu falo dos aspectos negativos, eu não estou falando somente do signo, mas sim, no caso da casa 4, ele tendo algum aspecto negativo que traga essa característica não tão boa, tá? Todo mundo tem isso, né? E às vezes as pessoas também conseguem trabalhar os seus aspectos negativos, considerando os aspectos negativos como um desafio, né? Então, tem pessoas que gostam muito, elas sempre estão se desafiando a serem sempre melhores, né? Então, em muitas pessoas, o desafio funciona como uma mola propulsora para ela melhorar, né? Também tem aquelas pessoas que não aceitam os seus lados negativos e também não trabalham para isso, assim. O que eu costumo dizer é que o mapa, ele não é uma determinante, né? Ele é uma ferramenta que ajuda você a se conhecer melhor. Mas o que você vai fazer com as energias que tem dentro do seu mapa, se elas são positivas ou negativas, se você vai trabalhar para melhorar aquilo, ou você simplesmente vai fechar os olhos e não ver nada, isso já é uma escolha sua, né? O livre-arbítrio tá exatamente aí para isso, tá? Então, eu vou só repetir de novo. Hoje a gente vai falar dos signos de Leão, Virgem, Sagitário e Aquário na casa 4, que é a casa que fala da família, né? Então, vou começar com o Leão. E queria agradecer a todo mundo que votou no meu post, que vocês ajudam, né, a gente a fazer a live do jeito que vocês querem, né? Que isso é que é importante, a gente falar sobre o que vocês querem ouvir, tá? Então, o leonino de casa 4, né, é aquela pessoa que precisa ter o ascendente em touro e o sol na casa 4 ou o signo de leão na casa 4, tá? Então o leonino, ele é dedicado totalmente à família, né? Ele é aquele que adora reuniões familiares. Reunião familiar para ele é um negócio muito legal, assim. Ele é uma pessoa da família que todo mundo se orgulha muito dele, né? Eles estão sempre presentes. Eles são muito dedicados aos pais, ao pai e à mãe, e expressam todo o tempo esse orgulho pelos pais e se espelham muito nos pais. Então, para eles, a vida em família é uma coisa muito importante. Se a gente for pensar que o sol é vida, né? E o leonino de casa 4, ou quem tem o sol na casa 4, representa a vida. Isso para eles tem uma dimensão muito, muito importante, né? O sol está na casa 4, é a razão do meu viver, né? É muito interessante. Também são muito chegados às outras pessoas da família, os primos, os tios, né? Eles gostam de se relacionar com todo mundo. E eles não concebem uma festa, um dia de Natal, de Ano Novo, um aniversário sem festa. Tem que ter festa sempre em família. Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que reunir, porque a hereditariedade é uma coisa muito importante para quem tem o leão na casa 4, né? Isso é muito importante para eles, tá?
Eles são aqueles conselheiros da família, eles vão estar na reunião falando com todo mundo e é daquele tipo que toca real mesmo. Olha só, não, está certo, está errado. Ele não vai medir palavras para tentar te ajudar, né? O conselheiro, né? E ele gosta de tomar a frente de tudo, né? Então, por exemplo, se for fazer um churrasco, ele vai escolher a carne, ele vai comprar a carne, ele vai convidar todo mundo, ele vai organizar todo mundo. Numa viagem, é aquele que traça o roteiro e a família vive muito bem com isso, porque a família praticamente se acostuma a já ter aquela pessoa, né? Puxa, fulano não está aqui, não organizou as coisas, fulano sempre faz falta, né? Porque todo mundo se identifica muito com a maneira com que eles fazem as coisas, né? Tem sempre aquela apresentação elegante. O leonino, assim, eu gosto muito disso. Eu vejo uma pessoa assim, essa característica do signo e da aparência dela é bem interessante. Os leoninos são pessoas que têm os cabelos muito, muito longos e estão sempre muito elegantes, né? Eles têm que chamar atenção, né? Eles são o centro da atenção, né? E o leonino de casa 4, ele é o chefe da casa, ele comanda tudo, tá? E aí, o lado negativo é que eles podem querer dominar completamente o cenário doméstico, né? Se esse signo não tiver com bom aspecto, se esse planeta não tiver numa condição favorável, eles podem querer tomar conta de tudo e não permitir que as outras pessoas opinem e nem decidam coisas diferentes daquelas que eles querem, né? São os leoninos de casa 4, eles são muito ligados em terras, em imobiliário. Herdar coisas para eles são coisas que são significativas, são importantes para eles, né? E eles têm que tomar cuidado também, que às vezes eles são muito fáceis de magoar, né? A gente que tem um leonino de casa 4 em casa tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? Porque eles acham que aquilo para eles é tão importante, eles se dedicam tanto àquela família, eles chegam até a misturar a razão da vida deles com a razão da família, né? Como se torna uma coisa um pouco simbiótica, que quando a pessoa não corresponde toda aquela dedicação que ele teve, às vezes eles podem ficar chateados, né? E agora vamos passar para o Virgem, né? O Virgem de casa 4, eu sou um pouco assim, tá? Porque eu tenho a Lua em Virgem e a casa 4 é regida pela Lua, né? Então eu sou meio chata, né? Virginiano de casa 4 é aquela coisa meio complicada, né? Mas vamos deixar a parte mais complicada para depois. Então, o virginiano, ele gosta de participar de tudo, né? Ele vai resolver todos os problemas da casa. Isso para ele é muito importante, tá? Ele se dedica muito aos assuntos familiares. Mas é uma dedicação diferente da dedicação do leonino, né? O virginiano, ele faz as coisas, ele bota a mão na massa, né? Ele é aquele cara que numa festa, o leonino vai estar lá conversando com todo mundo, batendo papo, e o virginiano não, ele vai estar lá preparando os pratinhos, arrumando os copinhos, vendo se não está faltando nada. Ele é mais nesse jeito, né? E dá a solução de tudo. Esquecemos de comprar tal coisa. Ele vai arrumar um substituto e ele vai arrumar uma maneira daquilo não faltar, né? E as coisas, e o almoço sair na hora e todo mundo ficar bem servido. Vai ser por aí o virginiano, né? E eles gostam muito de quando eles estão em família, e quando eles estão desocupados dessa função de fazer tudo funcionar, de conversar muito sobre as coisas, as soluções que eles encontraram para casa, como é que eles fizeram com que aquilo acontecesse. Ele gosta muito de mostrar os seus métodos, né? O virginiano, ele é muito metódico, né? Eles gostam de apoiar os outros familiares, assim, eles vão ser
pau para toda obra. Se você precisar de uma solução, puxa, eu tô com um problema assim, será que fulano pode te ajudar? Ele vai te ajudar. Mas ele não é que nem o canceriano que vai deixar você chegar na casa dele, ficar lá falando o tempo todo. Não, você manda a solução que você quer e ele, no tempo dele, no método dele, ele resolve e devolve para você. Ele não dá muita intimidade, não. O virginiano, ele dá a solução. O canceriano, não. O canceriano dá colo, né? É diferente, né? Se preocupam muito com a saúde familiar, né? O virgem, ele é muito ligado à saúde e ao bem-estar das pessoas, né? O virgem e os gêmeos, eles dividem o mesmo regente, né? Que é Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, né? É o deus mensageiro dos deuses. Só que tem uma diferença, né? Que os gêmeos, como é um signo de ar, toda essa mensagem que ele passa, ele transforma em comunicação, né? Ele transforma em troca de ideias. Isso para ele é muito importante. Já o virginiano, ele faz muita troca de solução, de coisas práticas, porque o virgem é um signo de terra, então ele tem que pôr a mão na massa para as coisas acontecerem, e ele troca muito assim. Então, os dois ambientes familiares, tanto dos gêmeos quanto o ambiente familiar do virgem, eles são um ambiente com muita atividade educativa. Só que no caso do virgem, precisam ser atividades educativas que tenham uma coisa mais material. Não basta só conversar. Tem que ter um jogo, tem que ter alguma coisa que se toque, né? Não basta só ser troca de ideias, tá? É um ambiente que o virginiano está sempre em busca de melhorar, de fazer com que as coisas funcionem eficientemente em casa. Então, na casa de um virginiano não vai ter uma lâmpada queimada, não vai ter um ar-condicionado que só funciona no verão, no inverno não funciona. Não, na casa do virginiano não, vai estar tudo funcionando o tempo todo, né? Então ele está sempre o tempo todo trabalhando para que tudo esteja funcionando bem, corretamente e eficientemente, né? O virginiano, ele gosta muito de trabalhar em casa, né? Ele é perfeito para o home office e nesse tempo de Covid isso está ótimo para ele, porque ele gosta muito de ficar em casa, tá? E ele acha que ele está melhor quando ele está circunscrito, né? É como se, diferente dos signos de ar, que gostam de expansão, espaço, ele precisa de uma constrição de espaço para poder pensar melhor e organizar melhor os seus pensamentos e as suas atividades. Então, essa época de pandemia e de confinamento para os virginianos tá legal, não tá ruim não, tá? E o lado negativo do virginiano é que ele é um signo mais fechado, né? Como eu falei, ele não vai dar tanta intimidade, apesar dele te dar as soluções para os seus problemas, mas ele não vai colocar você no colo como colocaria um canceriano, né? É diferente do canceriano, que o canceriano precisa se sentir seguro e ele precisa te dominar de alguma maneira, nem que seja emocionalmente, nem que seja naquela chantaginha. O virginiano não. Ele quer te dar a solução. Isso é uma coisa que é um desafio para ele. Não que ele precise dominar você, tá? E ele tem que ter método e ele exige método das pessoas. Então, se ele chamar você para ajudar ele a fazer alguma coisa e você começar a fazer tudo de forma desorganizada, não vai funcionar. Não vai rolar, porque o virginiano é chatinho, tá? São muito críticos, né? E quem tem o virgem de casa 4, às vezes sofre muito, dependendo do planeta e dos aspectos, porque vive num lar onde existem muitas críticas, né? E isso é muito complicado. Como eu falei antes, quem tem um lar ariano, que às vezes tem muita dificuldade de se relacionar com os pais, por causa da questão marciana, né? Da brutalidade, da falta de refinamento do Áries,
o virginiano sofre muito por causa da crítica, né? Por causa do método que o virginiano, a família do virginiano exige muito dele, né? Então, normalmente é uma casa onde se exigem muitos métodos, onde existem muitas regras e onde exigem muitas críticas, né? Os pais costumam ser muito críticos. Quando a gente fala de casa 4, a gente fala dos nossos pais. E na maioria das vezes, se não for configurado por Sol e Lua, mas sim por algum planeta, normalmente ele fala do pai do signo oposto do dono do mapa, né? Então, se é um homem, normalmente ele fala da mãe na casa 4, e se é uma mulher, normalmente fala do pai. Mas isso a gente vai ter que detectar quando faz o mapa, tá? Essas críticas, que são feitas em casa, e normalmente quem tem uma casa 4 em Virgem sofre essas críticas desde muito pequeno, né? São críticas que as pessoas levam para a vida adulta e muitas das vezes elas são difíceis de superar, né? Às vezes a pessoa, como eu já falei no caso de Áries, até sai mais cedo de casa por terem dificuldade de lidar com essas críticas, né? Bom, e aí com essa questão do método do virginiano, todos os parentes já se habituaram, né? Que para trabalhar com ele, para ir numa festa onde ele está na cozinha, tem que deixar tudo arrumado, a louça tem que estar pronta, para ir no supermercado tem que ter lista, né? Isso é normal, né? Só tem que tomar cuidado para o virginiano de casa 4 não tornar essas recomendações uma obsessão, né? E nem transformar essa casa num lugar muito estressante, né? Agora nós vamos passar para o Sagitário, né? Sagitário, o signo de Sagitário na casa 4, ou Júpiter na casa 4, e para isso, para a pessoa ter Sagitário de casa 4, ela precisa ter o ascendente em Virgem, né? O sagitariano de casa 4, ele, assim, o Sagitário, ele é um signo regido pelo Júpiter, e o Júpiter, ele é o signo da expansão, é o planeta da expansão. O que acontece com o planeta da expansão? Ele odeia ser limitado, né? O sagitariano odeia que queiram colocar ele dentro de uma jaula, né? Queiram dominar e acabar com a liberdade dele. Isso não é possível, né? Então, todo mundo que tem o Sagitário de casa 4 são pessoas que sempre gostam de ter muita liberdade em casa, né? É um lar onde se costuma ter muita liberdade, a não ser que tenham alguns planetas e alguns aspectos que não sejam tão bons, tá? E normalmente quando a gente tem o Sagitário na casa 4, a gente costuma ter uma descendência estrangeira, né? Ou alguém da nossa família pode ser estrangeiro, pode ter nascido num país diferente daquele que a gente vive, tá? Eles gastam bastante energia construindo um lar, né? Porque tudo para o sagitariano tem que ser muito idealizado, né? É muito sonhado. Então, é muito tempo gasto com uma casa, construindo uma casa, às vezes com projeto, às vezes com obra. É um projeto que para ele é muito importante, isso se torna para ele uma filosofia, né? Uma coisa que um projeto muito importante, né? Gostam de casas grandes, casas com muito espaço, né? Normalmente, quem tem Sagitário na 4 ou Júpiter são famílias muito espiritualizadas ou muito religiosas, tá? E são super otimistas, né? É um lar muito otimista, tá? As pessoas têm muita alegria e é um lar muito animado, né? E normalmente o sagitariano de casa 4, ele casa tarde, né? Então ele costuma ser o tio, né? É aquele tio que vai a todas as festas, que é super animado, que é o piadista, né? Que gosta de brincar com todo mundo. É o tiozão da família, né? E por que ele casa mais tarde? Porque para ele casar é uma coisa muito importante, né? Ele
gosta, até pela questão da liberdade, ele vai adiando isso, vai adiando isso. É uma decisão importante no sentido de ficar em dúvida, né? Se eu vou me casar, ou se eu vou perder minha liberdade, ou vou investir realmente nisso, e isso vai ser o meu próximo projeto, né? De vida muito importante, né? Eles são aquelas pessoas que, pelo seu otimismo, eles sempre incentivam todo mundo na família a perseguir os seus objetivos, né? Isso para eles é muito legal, porque eles estão sempre animando os outros e encorajando as pessoas, assim como eles são, né? Pessoas que sempre têm muita coragem e sempre assumem os desafios e seguem os seus ideais, os seus interesses até perder de vista, né? Adoram festas, adoram reuniões, assim, e se eles têm uma família que é desanimada, que não tem o ânimo que eles têm, com certeza eles vão casar com alguém que tem uma família animada, e se mesmo assim eles não casarem com alguém que tenha uma família animada, eles vão fazer dos amigos animados dele a família. Eles vão preferir estar com os amigos animados do que estar com a família desanimada, né? Eles, já falei, né? Liberdade de ser, pensar e agir, né? Isso para eles é fundamental. E aí tem o lado negativo, né? Do sagitariano de casa 4, que é assim, eles têm certa dificuldade de seguir regra dentro de casa, porque para eles seguir regra às vezes pode significar perder a liberdade, né? Então isso é meio complicado para eles. E isso gera algumas discussões familiares, mas que logo são resolvidas. O sagitariano ele não guarda mágoa assim em casa, né? Isso para eles, a casa tem que ser um ambiente otimista e um ambiente feliz. Então nunca vão ser como talvez um escorpião, que se você brigar com o escorpião, acabou, né? Escorpião é vingativo mesmo, tá? Ser extravagante na vida familiar, né? Aquilo que eu falei de ter casa grande, de sempre comprar muita coisa, convidar as pessoas e servir almoços enormes com muita comida. Isso é bem a cara do Sagitário de casa 4, né? Sempre quer encontrar um lugar maior para viver. Então, o que acontece? Às vezes, o sagitariano, ele tem várias casas. Ele tem uma casa aqui, outra casa para passar o fim de semana na praia, outra casa para passar o fim de semana na serra, outra casa em outro país. Quando você vai ver, se ele tiver dinheiro e se ele tiver condição, ele vai ter várias casas. Isso não vai ser problema para ele. E o que acontece é que às vezes eles podem gastar dinheiro demais, né? O Sagitário ou o Júpiter na casa 4, às vezes as pessoas têm essa possibilidade de ser perdulário, né? Gastar dinheiro sem necessidade, né? E agora nós vamos passar para o último signo que é de hoje, que é Aquário. Antes da gente passar para o Aquário, na próxima semana eu vou ter que fazer a live na quinta-feira, porque sexta-feira eu não vou chegar aqui a tempo nesse horário. E vai ficar para a semana que vem o signo de Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes, tá? E então minha ideia é fazer na quinta às 17 horas também, tá bom? Então vamos falar de Aquário, né? Aquário é aquele cara que a família, ele não pertence à família, né? Ele não é um signo família, tá? Porque inclusive para o aquariano, que é um signo muito transcendental, né? Ele sempre fala de muita gente, de interesses de muitas pessoas juntas e tudo. Ele não se sente. A família é muito pequena, é uma circuncisão muito pequena, é um espaço pequeno e uma quantidade de pessoas pequenas que ele alcança estando na família, né? Ele não acha que ele tem nenhuma obrigação com a família só porque eles têm o mesmo sangue. Eles precisam, ele e a família, de um interesse em comum,
né, de um interesse, de preferência um interesse humanitário, né, uma coisa mais grandiosa do que simplesmente a relação sanguínea que existe entre eles, né. Eles costumam ter pais muito legais, né? O relacionamento entre pais e filhos no ambiente familiar é muito mais de amizade do que alguma coisa mais hierárquica, né? Eles se tratam assim como de igual para igual, exatamente porque o aquário não é um signo que consegue manter hierarquias e nem fazer distinções entre pessoas, né? Eles são amigáveis, eles são super excêntricos, né? Então eles vão ser aquele seu primo ou aquela pessoa da sua família que vai de cabelo azul ou usam rastafari. Eles querem ser extravagantes, né? Isso é normal pro aquariano, né? E eles estão sempre inovando e inventando. E eles vão gostar muito de falar sobre os seus interesses humanitários e quais são as suas ideologias maiores, né? Os projetos que eles participam nos grupos maiores em que eles fazem parte, né? Ele surpreende todos os seus familiares com as suas ideias, tem as maluquices, né, deles também. Adoram conversar e trocar impressões e dividir opiniões com os familiares, né? Isso para eles é muito importante, como é um signo de ar. A conversa é muito importante, né? Só que diferente dos gêmeos, que fala sobre coisas sobre coisas menores no sentido de coisas mais triviais, coisas mais simples, né? Pode falar do vizinho, pode falar do programa que passou na televisão. Não, o aquariano ele já vai falar sobre a era de aquário, sobre as alterações climáticas, sobre o empoderamento feminino. O nível de conversa é um pouco diferente, né? Ele tem forte necessidade de liberdade também e não vive uma vida comum e não gosta de rotina, né? Então, não queira dar. Normalmente, um lar aquariano é um lar que não tem rotina, né? Isso, às vezes, dependendo dos aspectos da casa 4 em aquário, pode não ser muito bom, né? As crianças podem se sentir um pouco soltas, assim, um pouco sem norte, né? Como se não houvesse rotina naquela casa. Então, para a criança, ela está sempre na expectativa do que vai acontecer na minha casa hoje, como é que vai ser, né? Meu pai vai vir, minha mãe vai me levar para a escola. Nunca há uma rotina direitinho para a criança se sentir segura, né? Eu sei porque eu fui uma criança com. Eu fui, né? Eu tenho aquário na casa 4, então eu fui uma criança com esse posicionamento e era um pouco complicado, assim. Eu me sentia meio perdida naquela história. Era complicado. E aí, os pontos negativos desse aquário de casa 4, né? De quem tem Urano de casa 4. Esse aquário não é um lugar que tem muitas reações emocionais, né? As pessoas não são muito carinhosas, as pessoas não retribuem muito os sentimentos. Não é uma casa, né, onde você vai se sentir no colo e se você vai se sentir aconchegado. Não é não. É uma casa mais árida, é uma casa mais aonde você se sentir assim meio preocupado com o que vai acontecer, qual é o próximo capítulo, né? Mas também não tem assim, nada muito explosivo. Ninguém briga muito, entendeu? Não tem fortes emoções, nem que sejam pro bem, nem nada muito meloso e nem nada muito vulcânico. É uma coisa mais árida no sentido de não ter muitas emoções, tá? Aí vou falar de novo, né? Não levem a mal, mas quando esse aquário está em aspecto ruim ou esse Urano não está muito bem aspectado, esse pai ou essa mãe podem não ser uma pessoa muito confiável, podem ser uma pessoa que seja muito imprevisível, né? Pode ser uma pessoa que hoje está aqui e ela combina com você que vai chegar
às 6 da tarde para te levar em algum lugar e ela não aparece, tá? Então tem isso, né? Às vezes não aparece por mal, às vezes não aparece porque está no trabalho, ou às vezes não está muito em casa porque viaja muito, né? Essa posição de Aquário na casa 4 ou esse Urano de casa 4, que é um planeta muito agitado, ele pode caracterizar um pai e uma mãe com problemas nervosos também, tá? E quando a pessoa tem esse signo e ela não transa bem com ele, ela também pode ficar muito chateada com os imprevistos que acontecem na casa dela, exatamente por causa disso. É uma mãe que combina e não aparece, é um pai que diz que vai te buscar e não aparece, as pessoas combinam uma festa, alguma coisa na sua casa e não vão, são esse tipo de imprevisto, tá? É um lugar onde tem uma energia física e mental muito grande, né? Então as pessoas costumam ser em casa muito rebeldes, né? Muito questionadoras também, tá? Então, para ter o Aquário na casa 4, você precisa ter o ascendente Escorpião ou alguma outra configuração com Urano na casa 4, tá? E aí a gente chegou no último signo de hoje, lembrando que para a semana que vem ficam os 4 últimos: Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes, tá? A ideia é fazer a live quinta-feira às 17 horas. E depois disso eu vou preparar para vocês, e eu não sei se vai ser logo na semana seguinte, vamos falar sobre astrologia e florais de bar, tá? Como é que a gente aplica os florais de bar ao mapa astral, tá? Que a terapia de florais de bar, né? Que são as flores que curam sentimentos do professor Bach, elas também usam como método de diagnóstico, né? Existem várias maneiras de você diagnosticar, né? E entre elas a análise do mapa astral e dos trânsitos planetários no mapa das pessoas, né? E eu vou falar isso para vocês depois que a gente terminar de falar sobre os signos e a família, tá bom? Gente, muito obrigada por todo mundo que pôde comparecer hoje. Foi um prazer estar aqui, tá? E deixem aí nos comentários, tá? E se vocês tiverem mais algum outro assunto que vocês queiram falar, que vocês queiram que eu fale, vocês me falem, tá bom? Beijo a todos, até semana que vem.